A palavra de Deus para o nosso coração está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. O Evangelho de João, capítulo 9. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Ou na outra tradução, para que nele se manifestasse as obras de Deus. Jesus foi informado de algumas tragédias que tinham acontecido no seu tempo. E nós temos visto muitas tragédias acontecerem no nosso país, nesse início de ano e no mundo inteiro. E aí muitas especulações, muitos questionamentos, muitas coisas são ditas e faladas nessa hora e nesse momento. Eu quero trazer para você aqui 3 respostas de Jesus frente à tragédia, à dor, o sofrimento, a doença incurável, a doença de nascença, como Jesus respondeu aos questionamentos das pessoas do seu tempo. O que Jesus tem para dizer para as pessoas que sofrem, para as pessoas enlutadas, para as pessoas que enfrentam adversidades? Qual é a resposta de Cristo? A primeira delas é o seguinte: no tempo de Jesus, como hoje, quando uma tragédia acontece, quando vem algo terrível, inevitavelmente vinha no tempo do Novo Testamento e até hoje surge aquela questão: será que a pessoa que está sofrendo, será que a pessoa que foi vítima, será que ela está sendo castigada? Será que ela está sendo punida por algo que fez? Isso é um pensamento que remonta desde o Antigo Testamento. A ideia de que o sofrimento é um castigo, é uma punição, é um pagamento. É como se a pessoa estivesse sendo punida por Deus. E Jesus vai contra esse pensamento. E Jesus diz que não é por causa disso. Ele diz, olha, esses aí que morreram por causa de Pilatos, eles não são mais culpados que os outros. Esses que trabalhavam na torre e a torre caiu sobre eles, eles não eram mais pecadores que os outros. Esse jovem que nasceu cego, não é que o pai dele pecou, ou não é, como alguns acreditavam, que ele tenha pecado no útero, no ventre, e por causa disso ele foi castigado. Jesus está contrariando a teologia da retribuição, essa ideia retributiva de que a pessoa sofre para pagar o seu pecado, essa ideia tola que tem, por exemplo, a ideia da reencarnação, que lá na Índia, um país mergulhado na miséria, pessoas nascem de acordo com a sua crença para serem párias, que eles nascem para limpar latrina a vida inteira, porque na crença deles, eles não podem ascender socialmente, eles não podem sair daquela condição de miséria, de humilhação, porque eles estão pagando os pecados da outra vida. Então observe que crença cruel,
cruel é essa daí. Uma vez eu vi uma reportagem sobre o incêndio do edifício Joelma em São Paulo, e um líder religioso diz que aquelas pessoas que morreram queimadas, elas morreram queimadas porque estavam pagando pelos pecados de uma outra vida. Ora, isso é cruel. Jesus diz, não é isso, não é dessa forma. A Bíblia diz que todos são pecadores e igualmente culpados. O sofrimento não acontece de forma retributiva. A pessoa que está sofrendo não é porque ela está pagando um pecado, porque senão todos seriam condenados. Jesus diz, livre-se dessa ideia. Livre-se desse pensamento retributivo, livre-se dessa ideia do Deus punitivo que castiga alguém por causa de um pecado. Não é isso. Não é isso, Jesus diz, nada disso, não caia nessa cilada. Há pessoas que, além de sofrerem vítimas de uma tragédia, elas ainda se sofrem por causa da culpa. Um pastor que teve uma filhinha que nasceu com problema de saúde, durante 2 anos ele orou, ele amou aquela criança, ele se deu, e depois de 2 anos ela faleceu. Veio um outro pastor falar com ele, saber qual era o pecado que ele tinha cometido para Deus levar a sua filha. Isso é um absurdo, essa crença, que Deus é esse que vai punir o pai matando a sua criança. Você acredita mesmo nisso? Então o Deus de Jesus, o pai de Jesus, ele diz assim, não foi ele que pecou, não foi nada disso. Liberte-se dessa ideia de retribuição, de culpa, de punição divina. Agora, a segunda resposta de Jesus é, veja bem, a morte, a tragédia, a dor, quando ela vem, ela é um chamado geral, é um chamado a todos, à conversão. Jesus diz, olha, não é porque eles eram mais pecadores, é porque a morte nos lembra que a vida é frágil, que a vida é breve, que a vida é passageira, que a vida é efêmera. Olha, desde que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, a vida humana está fadada a morrer. E alguns vão morrer com longa vida e outros com menos, mas toda morte é um chamado ao ser humano para voltar-se para o seu Criador, para se arrepender dos seus pecados, para mudar o seu caminho mau, para mudar a sua mente, para retroceder, parar e ver a um Deus, a um Criador, a uma eternidade, a um Senhor, a um Deus soberano que eu vou ter que prestar contas. Toda morte é um convite ao ser humano para pensar, para se arrepender, para voltar atrás. Essa foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, arrependimento, mudança de mente, expansão da consciência. Mude, largue o caminho de morte e de destruição. Você está andando no caminho errado, é hora de parar. Você está vivendo apenas achando que a sua vida aqui não vai acabar. E todo funeral, toda tragédia, Jesus diz, é para que vocês se arrependam. É Deus falando com você. C.S. Lewis escreveu, olha, Deus sussurra no nosso ouvido no prazer, na abastança, mas Deus grita no megafone na hora da dor. Na hora que a dor chega, é Deus falando, parem, voltem os seus olhos para mim, é hora de emendar os seus caminhos, de consertar a sua vida, de mudar o caráter, de clamar por perdão, misericórdia, de se arrepender. Toda morte, Jesus diz aqui, olha, o Senhor está dizendo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar-se para Deus, vocês precisam abraçar o perdão, abraçar a misericórdia, vocês precisam parar de viver como se não fosse morrer, porque a vida é frágil, a vida é breve.
A vida é apenas a antessala da eternidade. A eternidade, o reino de Deus eterno. Você pode entrar agora, mas a única porta para o reino de Deus é o arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há perdão de pecados. A mensagem é essa: arrependei-vos. E a morte, a tragédia é um chamado, é um convite. É Deus chamando a nação brasileira. Arrependam-se. Arrependam-se da sua imoralidade, da sua corrupção, da sua injustiça social. Arrependam-se da sua idolatria. Arrependam-se. Arrependam-se. É a mensagem de Deus para nós. Agora, a terceira resposta de Jesus em João 9 é que nesse momento manifesta a obra de Deus. Aquele homem nasceu cego, não é que ele era culpado, mas Jesus diz: na vida dele vai se manifestar a obra de Deus. Na vida específica daquele homem, a obra de Deus é a cura, é o milagre que Jesus vai operar. Mas em muitos casos, Deus não opera o milagre e a obra de Deus se manifesta na vida da pessoa. Se manifesta na graça da superação, na graça que dá àquela pessoa para vencer, para continuar a viver com esperança, com alegria, para suportar a dor, suportar a doença, suportar a deficiência, na graça amorosa de Jesus que se manifesta ali naquela pessoa, naquele momento, naquela dificuldade. Assim se manifesta a obra de Deus. Há um jovem que já é conhecido no mundo inteiro, esteve no Brasil há poucos anos palestrando, esteve em vários programas de televisão populares aí. Ele nasceu sem os 2 braços e as 2 pernas. É um australiano chamado Nick Vujicic. Ele esteve no Brasil há algum tempo atrás. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Quando seu pai viu aquela criança, quase desmaiou com o susto. Esse menino conta que ele pensou em suicidar-se. Ele queria se afogar na banheira. Ele falou: a minha vida sem braço e sem pernas não serve para nada. Eu não presto para nada, eu quero morrer. E a sua mãe leu para ele esse texto de João capítulo 9. Por que que ele nasceu assim? Você nasceu assim para manifestar a obra de Deus. Aquele moço acreditou, ele acreditou que ele nasceu sem os braços e as pernas para manifestar a obra de Deus. Ele creu em Jesus, ele creu no propósito de Jesus para a sua deficiência e ele seguiu em frente. E ele seguiu em frente testemunhando para o mundo inteiro. Hoje ele dá palestras em escolas, milhares de pessoas já ouviram o seu testemunho daquele moço que tem uma vida completa, cheio de alegria. Ele consegue surfar no mar, ele consegue jogar futebol, ele consegue dirigir um carro sem os braços. Ele se superou e ele vive cheio de fé, de ânimo, de alegria, para mostrar para nós que temos braços e pernas, que a vida é mais importante, que não importa a deficiência, não importa a limitação, não importa a falta, a graça de Deus é maior. A graça de Deus é suficiente. A obra de Deus se manifesta em nossa vida. E esse jovem dá testemunho para o mundo inteiro. E agora ele casou, ele já tem filho e ele tem pregado, porque ele nasceu sem os braços e as pernas para manifestar a obra de Deus na vida dele. Eu tive um irmão amado da igreja que me ajudou muito. E aquele irmão descobriu um câncer. E aquele câncer já não tinha mais tratamento, mais cura. E eu fui visitá-lo receoso, temeroso. Eu falei: eu vou encontrar um homem talvez revoltado com Deus. Talvez eu vá encontrar um homem ali que vai me questionar por que Deus permitiu isso. E quando eu cheguei lá conversando com aquele homem, ele disse para mim: olha,
Eu sei que se Deus quiser, Ele pode me curar. Eu creio nisso, eu tenho fé para isso. Mas se Deus também não quiser me curar e quiser me levar, eu estou preparado. E a única coisa que eu posso fazer é agradecer a Deus pela vida maravilhosa que Ele me deu. Aquele homem lutando com câncer terrível manifestou a obra de Deus, não se revoltando, não xingando, mas agradecendo. Dali a pouco tempo ele faleceu. Mas por que Deus permitiu ele morrer daquela maneira? Para que ele pudesse dar glória a Deus, para que ele pudesse manifestar a glória de Deus na adversidade. Por que a gente sofre? Por que a gente enfrenta deficiências? Porque a gente tem doenças incuráveis, porque Deus não cura, porque Deus não faz milagres, porque às vezes um pai perde um filho jovem, uma mãe perde uma filha jovem, é para manifestar neles o poder, a graça, a misericórdia, o poder da fé, da resiliência, da entrega, da confiança, é para manifestar nele a glória de Deus. Como é que a glória de Deus se manifesta numa tragédia como essa de Suzano? Na solidariedade, na compaixão, no amor, na generosidade. Como é que se manifesta no moço que saiu da escola e voltou para a escola e morreu para ajudar sua namorada, para manifestar o amor, para mostrar para esse mundo mal que o amor sempre é mais forte do que o ódio, que a esperança sempre vence o desespero, que aqueles que creem em Jesus Cristo não temem a morte, têm a vida eterna. Olha, para que acontece isso? Para a gente superar pela fé em Deus, pela manifestação da bondade de Deus, para a gente demonstrar graça, bondade, generosidade, para a gente espalhar o amor. É para isso que acontece isso, para manifestar as obras de Deus. Eu convido você para orar. Eu não sei qual o sofrimento e a dor, talvez a tragédia se abateu na sua casa, mas eu vou orar para que a obra de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, para que o poder de Deus se manifeste, para que isso tudo seja o meio de você dar glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, conforta todos os enlutados, anima todos os abatidos e enche o coração de esperança, de fé, de uma confiança inabalável no Senhor. Para aqueles que sofrem, para aqueles que estão padecendo, que eles manifestem na sua vida a sua obra, o seu poder e a sua graça. Aqueles que enfrentam doenças, enfermidades, luto, que eles experimentem o consolo, o conforto, a presença sobrenatural, maravilhosa, miraculosa do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor dê a eles força, ânimo, esperança, coragem para manifestar em si mesmo a glória de Deus. Ajuda, ó Deus, aqueles que sofrem, anima, Senhor, ergue, enche o coração deles de fé inabalável no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e eu abençoo todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos ouvem nesse programa, sejam abençoados, fortalecidos, animados, libertos da culpa e experimentem a paz que só Jesus pode dar, a paz indizível, a paz que excede o entendimento, aquela paz que vem do céu, em nome de Jesus. Amém e amém.